Olá pessoal, quero dizer que mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês, ao vivo, para tratarmos desse assunto. Quando que a nossa palavra vai ter força? Você já notou que às vezes você fala o que é certo, você dá o melhor conselho do mundo, e você sabe que o conselho foi bom, realmente, correto, de fato. Enfim, você falou o que deveria ser falado, às vezes você trouxe uma palavra forte, só que nada disso teve efeito algum. Aí você fica pensando, meu Deus, por que isso está acontecendo? É sobre isso que nós vamos tratar hoje. Você vai entender quando que a sua palavra ela será relevante realmente. Quando que, de repente, irão dar importância ao que você está falando. Claro que há casos e casos, tudo que nós vamos colocar aqui não será regra, mas vamos externar para você algo que certamente você, uma vez aplicando no seu dia a dia, o resultado no tocante ao retorno quanto às suas palavras vai ser outro. Prepara aí, você que gosta de anotar, prepare aí papel, caneta, ou você que anota no tablet ou no próprio telefone mesmo, mas prepara aí porque você vai anotar coisas que serão muito importantes para o seu dia a dia, para você entender por que às vezes a sua palavra, por melhor que tenha sido, o seu conselho excelente de repente, e a palavra por mais forte, né, que todos sabem que pessoas não deram a mínima para você. Por que não foi relevante? Nós vamos mostrar isso para você já. Lembrando que nós estamos ao vivo, simultaneamente por 3 plataformas digitais, a saber, o meu Instagram, @bispo_gerson_cardoso, também pelo meu Facebook, junto com o Facebook da Igreja Transformando Vidas, e também pelo canal do YouTube, que é Igreja Transformando Vidas. Tá legal? Antes de nós findarmos aqui a nossa live, eu quero fazer uma oração por você. Meu copo com água, copo na minha caneca, né? A caneca com água está aqui preparado. Nesse instante, não chegou a sua ainda, tá, André? Vai chegar. Tá, ok? Já está aqui preparada. Prepare também, se você quiser e puder, um copo com água aí perto de você, deixe aí para o momento da oração e faz o seguinte, se você considera o assunto de hoje importante, marque aí alguém, você que está no Instagram, marque uma pessoa, mas avise a ela do que se trata, senão a pessoa vê e nem dá a mínima também. Você que está no Facebook, você pode compartilhar aí na sua página, você que está pelo canal do YouTube, ou ainda que não esteja, é até bom você copiar o link do YouTube, envia na sua linha de transmissão, no WhatsApp, porque ainda que alguém não tenha, né, nem Instagram, nem Facebook, ela não gosta de rede social nem nada, mas ela pode acompanhar pelo canal do YouTube. Faça isso, porque certamente vai ajudar a muitas pessoas. Pastor André, firme, forte? Com certeza. Na fé? Com muita alegria no coração. Amém. E aí, pessoas já conosco aí? Com certeza, o pessoal está conectado aqui com a gente, Bispo. Quem está conosco hoje é a dona Edilene, seu Elcio Matheus, um forte abraço no coração. Firme e forte. Dona Maria Borges também está conosco. O Roberto Magno também, queria mandar um forte abraço para você, meu querido. A dona Meire, a dona Selma Castilho e seu Sérgio Castilho, um abraço no coração de vocês são muito especiais. Um abraço para a dona Rude, para a dona Jacira, para a dona Alessandra e o seu Robson também. E para o nosso querido amigo Benjamin e a Manu, sua esposa, que nos acompanham lá de Recife, Bispo. Certo, sempre conosco. Um abração a todos quantos estão com a gente nesse instante. Se o seu nome, de repente, não for mencionado aqui durante a nossa transmissão, por favor, o abraço é para todos. Às vezes nem sempre dá para falar o nome de todo mundo. Mas vamos direto, então, ao assunto. Eu quero ser bem objetivo hoje aqui na nossa transmissão, porque eu vou terminar antes da meia-noite. Quero fazer uma coisa rápida aqui, tá bom? Sério mesmo, vou ser bem objetivo aqui nas orientações, pelo menos pretendo ser, né? Porque eu falo pra caramba, mas não vamos falar abobrinha não. Por que às vezes a nossa palavra não tem peso? Quando que a nossa palavra vai ter peso? Quando que a nossa palavra vai ter força? Primeiro, você pode anotar isso daí, quando ela for acompanhada por atitudes. Tá tudo certo aí nas redes sociais, no enquadramento, legal? Tá. Então, o primeiro ponto é esse. Para que uma palavra ela tenha peso, ela tenha força, ela deve ser acompanhada por ações. Ela deve ser acompanhada por atitude. Não adianta você querer falar uma coisa para que alguém faça e aquele alguém observar que você não faz.
Você já viu que isso acontece em muita família? Eu já atendi. Olha, isso é só entre a gente aqui, por favor, não precisa falar para os outros não, hein? Eu já atendi, né, esses anos de ministério, estando à frente, né, da obra de Deus, eu já atendi filhos, adolescentes e até crianças, dizendo assim, bispo, mas o meu pai, ele manda eu fazer uma coisa, mas ele não faz. Olha só, a criança falando. Não, meu pai diz para eu fazer uma coisa, mas ele não faz, é o primeiro a não fazer. Ou seja, a palavra não tem força. Então o pai às vezes está dizendo, não faça isso, porque é errado, tal, não sei o que. É igual o pai que às vezes fala com o filho, não, mas você não deve fumar, e, tal, e o pai fuma. Isso na cabeça da criança não existe, entendeu? O impacto é maior aquilo que ela vê. O que ela vê, ela guarda mais do que o que ela ouve. Até a questão aqui de adolescente, criança, vale aqui ressaltar, se você não sabe disso, fique sabendo. Vou fazer uma pergunta aqui. Você sabe com quantos anos que a parte do raciocínio é formada no cérebro da pessoa? Com quantos anos é formada totalmente a parte do raciocínio no cérebro do ser humano? Dou-lhe uma. Sabe? 20 anos de idade. 20 anos. Com 20 anos de idade é que a parte do raciocínio é totalmente formada. Por isso que às vezes o pai não entende, meu Deus, mas eu sento com meu filho, eu explico, eu falo e tal. Porque ele não consegue captar tudo. Não consegue. Claro, há uns amadurecem mais rápido, outros menos e tal, mas é isso. Eles vão muito mais por a questão emocional do que cognitiva. Pode escrever se estou falando para vocês, isso aqui eu não estou falando de achismo não, tá legal? Pela formação que a gente sabe do que a gente está falando para você. Então, às vezes o pai fala uma coisa, mas o filho está vendo outra. Então não adianta. Jesus falou a respeito disso. Ele disse, depois você tem a curiosidade, leia lá em Mateus capítulo 7, verso 29 em diante, Jesus falando a respeito dos fariseus. Jesus orienta as pessoas até para dizer o seguinte, ó, vocês podem até fazer o que eles falam, mas não procedam como eles procedem. Por que Jesus falou isso? Porque ninguém dava ouvido aos religiosos. Mas por que ninguém dava ouvido aos religiosos? Porque as pessoas diziam o seguinte, quando elas ouviam Jesus falar, elas diziam assim, poxa, esse homem fala de forma diferente. Ele fala como quem tem autoridade. Quem tem autoridade para falar? Quem? Quem vive o que fala. Entendeu? Então não basta falar. Então, esse é o primeiro ponto para que a nossa palavra tenha peso, para que a nossa palavra tenha força. O primeiro ponto é esse. A sua palavra tem que ser acompanhada por atitude. Já vou entrar aqui no segundo ponto, importante, mas guarde isso dentro de você. Não adianta você falar uma coisa, você ensinar uma coisa e você fazer outra. Entendeu? Porque a pessoa, enfim, se ela já tem essa questão do raciocínio já toda formada, ela já compreende tudo, aí, entre a gente aqui também, aí é pior ainda para você. Aí é pior ainda. Entendeu? Porque aí ela tem não só a parte da questão emocional, mas a questão da inteligência, do raciocínio também. Aí ela começa a achar que você é um monte de coisa, que você é falso. Entendeu? Quando eu falo você, por favor, estou aqui generalizando, né? Isso serve para mim, serve para você, para todos nós. Agora, entre um ponto e outro, que serão 4 que eu vou abordar aqui de forma objetiva, eu quero, se eu esquecer, mas você não esquece disso. Eu sei que há casos e casos. Há pessoas que, por mais que você dê exemplo, você fale direitinho, ela não vai dar ouvidos. Por favor. Estou falando isso para você não se condenar também. Tá? Para você, puxa vida, mas eu dou exemplo, eu falo direito, eu ensino e tal. A pessoa vê o meu exemplo porque ainda assim a minha palavra não tem força. Então, peraí. Nem tudo é por causa simplesmente de você falar e não dar exemplo. Eu vou mostrar mais 3 pontos aqui super importantes. Mas
Há pessoas, já quero ressaltar desde já aqui no início dessa nossa transmissão, há pessoas que elas têm problemas, alguns transtornos, digamos assim, emocionais consigo. Algumas crenças que foram criadas dentro da pessoa, sabe? Aquela pessoa que não dou ouvido a ninguém, não. Eu vou pelo que eu penso, eu vou pelo que eu acho e pronto, acabou. Então, aí é outro tipo de caso. Essa pessoa precisa de ajuda também. E eu conheço, como conheço, pessoas assim, entendeu? Pastor André, outras pessoas aí conosco. Deu para entender o que eu expliquei aqui, pastor André? Com certeza, não, bicho. Mas tu entendeu mesmo? Com certeza, isso é importante. Tô brincando. Até pra gente saber lidar, né? Os pais saberem lidar com os filhos, Sim. As pessoas saberem lidar umas com as outras em ambientes profissionais. Mas vamos mandar um abraço pro povo? Hoje quem está conosco é a dona Carla, seu Marquinhos também. Hoje, aqui com a gente tem uma equipe violenta aqui hoje, né, Não, bicho? hoje tá forte que negócio. Hoje a equipe, nosso amigo Marcelo e Jerônimo estão aqui, dupla sertaneja, né? Marcelo e Jerônimo. Vida, eu não podia botar para cantar aqui. Quer arriscar agora aqui? Então, outro dia. Um abração para a família deles, para a dona Érica, para a Gabi, para o Gustavo, para a dona Gisele e para a pequenininha também, hein? Um abração. Queria mandar um abraço também para a Vitória, né? Isso. Queria mandar um abraço também para o nosso amigo André Rocha, que está sempre nos acompanhando, para o André e para a Renata. Renan e Dudinha também estão nos acompanhando, para a dona Kátia Santos, para a dona Antônia e a sua filha Flávia. Um forte abraço no coração. Vamos lá, segundo ponto agora. Por que que às vezes a palavra não tem peso? Por que que às vezes o que fala, enfim, não tem força? Ou o que fazer para que a palavra tenha força? Segundo ponto é, as palavras devem estar alinhadas à sua comunicação. Aí você vai dizer, bicho, mas é a mesma coisa. Claro que não é. Palavra é uma coisa, comunicação é outra. O processo de comunicação, aprenda isso, o processo de comunicação, ele é o seguinte, 7% é fala. Quem gosta de anotar, anota aí, o processo de comunicação, isso são estudos, tá legal? A fala, 7%, é a menor parte. Tom de voz, 35%, ou melhor, 38%. O tom de voz, né, a maneira que você fala, o tom de voz, 38%. E sinais ou linguagem não verbal, 55%. Sabe lá o que é isso? Às vezes, pode ser que a palavra de alguém não seja ouvida por causa da maneira que a pessoa comunica. Não é às vezes não. Na verdade, não é o que diz que faz a diferença. Não é o que você diz que faz a diferença, mas é o que você comunica, ou como você comunica, como você diz, como que você está falando. Eu vou dar um exemplo para você, mas guarda isso. Quem não anotou, anota aí. Esse é o processo de comunicação. A fala, 7%. Você vê a menor parte. 38% é o tom de voz. De repente, a tonalidade de voz que a pessoa está usando não passa o que a palavra, na verdade, exige. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Você vai falar de amor. Aí você imagina falando de amor gritando. Já viu um monte de gente assim. Amor violento. Amor violento. E 55% é a linguagem não verbal, é a mais forte. Você vê que o tom de voz e a palavra em si, falada, não, somando os 38% de uma com 5%, com 7% da outra, você vê, chega a 45%. 55% são os sinais não verbais. Como assim? São os gestos, é a expressão facial, é o olhar. Tá entendendo? Um olhar fala. Por exemplo, você pode dizer assim, André, vamos lá, vamos fazer aqui o teatro aqui. Aí pergunta para mim se eu estou bem, se eu estou contente, se eu estou feliz. Vamos lá. Bicho, o senhor tá bem? Tô bem dessa. Você vê que já não corresponde, né? Entendeu? É isso, pô. Eu falei que estou bem, não falei? Mas o que eu comuniquei? Está mal. Que estou mal. Entendeu? Aí se pergunta,
E aí, tá feliz, tá animado? Aí a pessoa, não, tô animado, tô legal, tô bem. Não, pô. É o marido falando com a esposa que ama. Aí a esposa, poxa, amor, você faz tempão que não diz que me ama. Eles, não, eu te amo sim, pô, claro que te amo. Ele falou que ama? Falou ou não falou? Falou. Falou. Mas comunicou que ama? Não, poxa. Entendeu? Então, procura ver. Não é o que diz, é o que se comunica que faz a diferença. Entendeu? Então, a fala são 7% só no processo de comunicação. O tom de voz, 38%. Agora, a expressão facial, os gestos, os sinais não verbais, esses são mais fortes, porque isso fala. Às vezes a maneira da pessoa se sentar fala. Você sabia, ó, só entre a gente aqui também, hein? Pessoas vão às vezes para um lugar fazer entrevista de trabalho, mas ela nem sabe que às vezes numa sala de espera tem câmeras ali e estão observando a maneira que ela se senta. Que a maneira que ela senta comunica. Comunica. Se ela é relaxada, se ela não é. Sério. É comunicação. Comunicação não verbal. É mais forte do que a palavra em si. Então não adianta. Você imagina, eu venho aqui fazer a live. Aí eu vou falar que Jesus é amor para você. Vou falar que Jesus é amor. Pastor André, que Jesus é amor. Que Jesus deu a vida por nós na cruz e tal. Aí eu entro aqui falando, pessoal, porque Jesus é amor. Jesus é amor, que deu a vida por você, seu desgraçado. Ele... Você tá aí, rapaz, olha só. Olha, eu falei ou não falei que Jesus é amor? Mas aí eu pergunto, eu comuniquei que Jesus é amor? Não. Comunicou outra coisa. Comuniquei outra coisa. Aí o cara olha e fala, rapaz, que amor é esse, pô? Aí tem até aquela música, que amor é esse? Olha, pessoal, não quero, não. Esse amor não quero, não. Que amor danado é esse? Me chama até de desgraçado e tudo. Entendeu? Então, não é o que diz, é como se diz. Tá pegando o espírito aí, em nome de Jesus? Então, o primeiro ponto já mostrei para você. Pode ter uma palavra maravilhosa. Se o exemplo não estiver alinhado, se a palavra não for acompanhada por atitudes, esquece. A palavra pode ser excelente, mas se a comunicação não estiver alinhada a ela, esquece também. Entendeu? Você tem que comunicar o que você está falando. Comece a ter atenção a isso. Comece a ter atenção a isso. De repente, só entre a gente aqui, fala para ninguém não, André. Às vezes a pessoa, rapaz, ela chega num lugar e ela não sabe por quê que pessoas às vezes têm um pé atrás com ela. Porque ela chega, embora ela seja uma pessoa boníssima, mas o que ela comunica não é aquilo. Ela chegou, ela não falou nada, não precisou de falar, mas ela chega com uma cara tão amarrada, entendeu? Que ela comunica o quê? Comunica que ela tá com raiva. Exato, pô. As pessoas têm dificuldade de se aproximar dela. Exato. É que nem a pessoa que quando vai fazer uma entrevista de trabalho, bicho. O senhor sabe que a sua roupa fala. O jeito, os objetos que você traz, por exemplo, a pessoa traz um currículo, né, para entregar na mão. Aí ele pega o currículo, a pessoa que está entrevistando pega o currículo na mão, o currículo está todo amassado. O que a pessoa está comunicando? Não é? Que ela é relaxada, que ela não vai cuidar. Se ela não está cuidando do currículo dela, imagina o que ela vai fazer na empresa. A maneira dela se comportar, a maneira dela se comunicar e falar. Às vezes ela começa a falar, ela começa a gaguejar, fica nervosa. E de repente a vaga de trabalho é para você comunicar com as pessoas. Você vê, às vezes a pessoa pode estar assistindo agora e falando assim, bicho, mas isso aí é bíblico? Claro que é bíblico. Você vê, quando José estava na prisão, e Faraó teve o sonho, tal, não sei o que, aquela coisa toda, aí ficou sabendo que havia na prisão um homem que revelava o sonho, que tinha esse dom, mandou chamar José. O que está escrito na Bíblia? Que José se barbeou, que José se arrumou para ir até Faraó. O que quer dizer isso?
Peraí, José pensou, peraí, o que eu vou comunicar diante daquele homem? Poxa, vou chegar lá, tá bom, eu sou escravo, eu sou um prisioneiro. Mas peraí, eu sou uma pessoa inteligente. Pô. Se eu chegar lá todo sujo, barbudo, sem... Entendeu? Até porque no Egito não era assim que se apresentava diante de pessoas, especialmente diante de uma autoridade, né? Tudo raspadinho, direitinho. Pô, ele se apronta para ir. Por quê? Eu tenho que comunicar bem. Tem que passar Senão, como é que vai ser? né? Passar credibilidade, tá aí, essa é a palavra. Entendeu? Já falo aqui do terceiro ponto já, porque eu poderia fazer uma live só sobre comunicação, aqui. Sobre comunicação, mas algumas pessoas mais aí, pastor André? Com certeza, nós vamos daqui a pouquinho fazer a oração, vamos estar orando pelo tio da nossa amiga Vânia. Ele se encontra enfermo, ele está pedindo a oração, o nome do tio dela é Manuel. O nosso querido amigo Ricardo nos acompanha lá do Flamengo. Um abraço no coração, seu Ricardo. Joia. Dona Ju Torres também está nos acompanhando. Ela mora em... Maricá. Maricá, né? Acho que é Maricá. Maricá, que ela mora. Maricá ou Macaé? Maricá. Maricá. Isso. Macaé, bem depois. Isso, Queria também pedir até ao senhor, no momento da oração, para a gente estar orando pela filha da dona Mara Freitas. Ela está nos acompanhando de Belo Horizonte. Vou deixar até você orar hoje. Não, sério, tu vai orar. Com certeza. Eu tô sentindo que você vai orar e já era. Com certeza. A dona Zilda também nos acompanha de São Paulo. A dona Maísa nos acompanha também de Minas Gerais, bispo. Amém. Olha, outro ponto aqui importante, para você que chegou agora, nós estamos falando hoje sobre, mostrando quando que a nossa palavra tem peso, quando que a nossa palavra tem força, tá? Então nós já abordamos 2 tópicos aqui importantes e tem mais 2 que eu vou ser mais objetivo na abordagem aqui. Falamos primeiro sobre não basta falar, tem que ter atitudes que comprovem que você acredita até naquilo. Não basta você falar uma coisa, ensinar algo e não fazer, né? Então o exemplo tem que estar junto com a palavra. A palavra tem que ser seguida pelo exemplo, pela atitude. Segundo ponto que nós abordamos, não é o que se diz que vai fazer a diferença, mas o que vai definir se haverá êxito no resultado da sua palavra ou não, é o que você comunica. Então já vimos aqui que 7% é a fala, 38% é o tom de voz e 55% são os gestos, os sinais ou linguagem não verbal. Agora, o terceiro ponto, pode anotar aí, você que gosta de anotar. Quando que uma palavra vai ter peso, vai ter força? Quando a pessoa falar com propriedade. Como assim falar com propriedade? Ela tem domínio do assunto, ela sabe do que está falando. E as pessoas percebem que ela sabe do que está falando. Ela sabe o que está dizendo. Pastor André, sinceramente, quando eu me ausento e você faz a live aqui no meu lugar, normalmente o pastor André tem isso, e isso é louvável. Ele chega para mim e fala: bispo, tem algum tema que o senhor gostaria que eu abordasse na live? Né? Você sempre pergunta para mim. Sinceramente, o que normalmente eu falo para você? Para me ver na palavra de Deus. Aquilo que você tem... mais segurança de falar. Exatamente. Fala, André, fala do que você tem domínio, do que você conhece, do que você sabe. É a melhor coisa. Eu não falo para ele, você vai falar sobre isso. Você vai falar sobre a chegada do homem na Lua e não quero nem saber. Pronto, acabou. Tá entendendo? E tu vai falar do astronauta... A gente pode até falar, pode só que a gente não vai dominar o assunto. Exatamente. Justamente. Entendeu? Então, não chega e digo para ele, você tem que falar sobre isso. Eu falo, André, fala daquilo que você tem domínio, daquilo que você acha legal. Você falar, você vai saber desenvolver legal. Amém. É isso. Então isso é importante, você guardar também. Falar com propriedade, falar com conhecimento de causa, entendeu? Tem coisas que hoje eu estou falando aqui para você que outrora, eu não saberia falar para você. Mas, pelos conhecimentos que nós adquirimos, né, estudos, enfim, então nós podemos falar para você.
e com base também dentro da Escritura Sagrada, ok? Agora, o quarto ponto que eu quero que você anote aí. Sua palavra pode ser maravilhosa, sua palavra pode ser forte, a sua palavra, agora é interessante isso, ó, a sua palavra pode ter o exemplo junto, tá legal? Você fala e você vive aquilo. A sua palavra pode estar alinhada também à sua comunicação, como eu já falei, aos sinais não verbais, tá perfeito. E você pode estar falando também com propriedade e ainda assim a sua palavra não ter força, a sua palavra não ter peso. Aí você vai dizer, bicho, pelo amor de Deus, como é que pode isso? Sim, quando essa palavra for usada na hora errada. É isso. Aí eu quero mostrar para você dentro da Escritura Sagrada, aonde está isso. Olha só que bacana que diz. Provérbios 15, 23. O homem se alegra, 15, 23, está de Provérbios. O homem se alegra em dar a resposta adequada, ok? Olha o restante agora, como é que é forte. E a palavra, a seu tempo, quão boa é. Entendeu? E a palavra, a seu tempo, quão boa é. Tem tempo para tudo. Poxa, mas eu dei o conselho melhor do mundo para aquela pessoa e falei correto, tal, e dei exemplo de vida também. A minha comunicação foi perfeita, porque eu falei tranquilo, sem criticar, sem humilhar e tal. Mas era a hora para aquilo? Era a hora para aquilo? De repente você falou, a pessoa estava tomada por uma emoção, ou uma emoção, pode ser, você pode ter a emoção positiva, uma alegria, que ela estava muito grande, ou de repente você pode considerar a emoção negativa, a pessoa estava com raiva naquele momento. Por que eu digo emoção positiva ou negativa você pode considerar? Porque qualquer emoção sem equilíbrio, por melhor que ela pareça ser, ela vai ser negativa. Entendeu? Bicho, como que a alegria vai ser negativa? Sim, uma pessoa às vezes alegre ao extremo, ela pode fazer besteira. Ela pode perder o senso de responsabilidade. Entendeu? A pessoa às vezes alegre, desequilibradamente falando, em excesso, alegria em excesso, pode de repente levar a pessoa a tornar-se irresponsável. Não é assim. A pessoa às vezes está alegre demais. Você já viu quando o time foi campeão? André, o time foi campeão. Aí a pessoa está feliz da vida que o time ganhou e tal, não sei o quê, e ela está com um dinheirinho no bolso. Aí daqui a pouco paga coisa para todo mundo e tal. Aí depois... Depois vem a conta, né? Depois vem. Aí depois que ela vai... Puxa vida, rapaz. Não era para me ter feito isso. Pô, não era para ter feito. Não era alegria? Mas em desequilíbrio, não adianta. Entendeu? Tudo tem que haver equilíbrio. Entendeu? A tristeza é negativo. Não necessariamente. A tristeza pode levar você a refletir. Entendeu? Refletir nas suas ações e melhorar como pessoa. Tá? Então, esse último ponto aqui, por isso que eu deixei ele por último, ele pode fazer toda a diferença. Você pode ter o melhor conselho, a melhor palavra do mundo. A pergunta é o momento certo? É a hora certa? Quantas pessoas eu não já atendi na igreja aqui, servos, membros, enfim, pessoas que eu ouvi ela falar algo comigo e na hora veio a palavra certa para eu externar para aquela pessoa, mas eu segurei. Porque eu percebi que o emocional daquela pessoa não era o adequado para ela receber aquela palavra naquela hora. Em outro momento eu converso com ela. Em outro momento eu falo com ela. Entendeu? Pronto, acabou. Isso é importante. Entendeu? Guarde isso dentro de você. Então, nossa palavra terá peso, terá força
quando ela for acompanhada por atitude, quando a palavra for ou estiver alinhada com a sua comunicação não verbal, ok? Quando você falar com propriedade, tem domínio do assunto, ok? Eu jamais vou falar aqui de coisas que eu não sei. Assunto que eu não sei ensinar. Então eu prefiro não falar, desde que o outro fale. E, por último, na hora certa. Em cima do que está escrito aqui na sabedoria de Deus. A palavra, quão boa é a seu tempo. No tempo certo ela é maravilhosa. Tem hora certa para elogiar, tem hora certa para repreender, entendeu? Tem hora certa para ensinar, tem hora certa para corrigir. Tudo tem o seu tempo. É um monte de coisa aqui que daria para falar, mas absorveu? Guarde isso. Nós vamos deixar essa live, tá? No Facebook, no Instagram, no canal do YouTube. Se você considera importante, depois você envie para alguém, para que esse alguém possa estar ouvindo também o que você ouviu nessa noite. Entendeu? Agora, para fechar, eu falei no início e vou fechar falando aqui também. Você usou tudo isso daqui. Falou com propriedade, a palavra foi acompanhada por uma boa comunicação, por exemplos também. Você falou na hora certa, mas ainda assim, pessoas nem aí para você. Aí, nem sempre a culpa é sua. Entendeu? Preocupe-se com a sua parte. Foca na sua parte. Foca na sua ação, não na reação das pessoas. Deu para entender? O foco é na sua ação. Procurou ver sua comunicação? Está falando com propriedade? Está falando na hora certa? Se há exemplos da sua parte para com aquilo, né? Tudo isso eu estou observando, tá legal, graças a Deus. Mas ainda assim tem gente que não está nem aí. Aí não é, o problema não é com você. Entendeu? Então a reação das pessoas nem sempre vai depender de você. Isso aí é certo. Entendeu? Porque, como falei, há pessoas que elas têm crenças disfuncionais dentro de si. Eu já trabalhei com diversas pessoas assim. Eu posso pedir para fazer algo, ela não faz. Não faz. Porque ela tem uma crença de desvalor, de rejeição dentro dela tão grande, e isso vem às vezes da infância. Ela foi tão mandada, tão pisada, tão desvalorizada na infância, que hoje em dia, quando ela percebe que alguém acima dela dá na cabeça dela, ordem, ela bloqueia aquilo. Fala, não vou fazer, eu vou fazer do meu jeito. Aí essa pessoa tem que se tratar. Ela precisa de ajuda, sobretudo espiritual, né? E de repente emocional também, ela precisa se tratar. Então eu conheço pessoas assim. E graças a Deus que eu sei que isso existe, porque, entendeu? Há pessoas que eu posso falar uma coisa que não está nem aí, entra para um lado e sai pelo outro, não dá nem atenção. Mas o problema não sou eu, o problema é a pessoa. Entendeu? Estou falando isso para você não jogar um peso para cima de você. Bicho, faço tudo isso aí que o senhor falou e tal, dessa maneira, ainda assim, minha palavra não tem força. Vai ter força nas pessoas certas. Pode estar seguro quanto a isso. Tá legal? Vamos orar nesse momento? Quer citar mais alguns nomes e tal? E você vai fazer a oração, tá bom, pastor? Com certeza, André? bicho. Tá com fé para orar? Com certeza. Não, se não tiver, você fala. Queria mandar um abraço para a dona Elaine, que nos acompanha de Nova Iguaçu, a dona Fátima Maria, a Mariana, que está nos acompanhando, nossa amiga obreira, lá de São João de Meriti, o seu avô nos acompanha de Botafogo e a sua tia Adriana Geraldo nos acompanha lá de Campo Grande. Um abraço para o seu Júlio e para a dona Marlene também, bispo. Certo. Adriana é a branca, né? Campo Grande. Cada familiar está no lugar do Rio, né? No lugar. Seu Júlio, dona Marlene também conosco. Então, seu copo água deve estar preparado aí e tal. Vamos então falar com Deus em nome de Jesus. Pastor André vai fazer a oração nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o teu poder possa chegar até a vida dessa pessoa que está nos acompanhando agora. Espírito Santo, que essa palavra de hoje, meu Pai, fique gravada em nossos corações.
Que o Senhor venha nos preparar para viver grandes coisas, meu Deus. Que nós possamos a cada dia mais aprender com o Senhor. Meu Pai, visita essa pessoa que está sofrendo. Leva, meu Pai, o alívio. Leva a paz no coração de cada um que está passando por momentos terríveis, meu Senhor. O Senhor é a solução, é a mudança da nossa vida. Visita, meu Deus, o tio da Vânia. Visita, meu Deus, a filha da Dona Mara. Que o Senhor possa curá-los, libertá-los, livrá-los de todos os males, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós determinamos sobre a vida de cada um que nos acompanha um milagre. Consagra, Senhor, esse copo com água, que ele seja como um santo remédio para trazer cura, libertação e milagres. Eu o consagro em nome de Jesus, e todos aqueles que creem digam amém e graças a Deus. Beba agora o seu copo com água em nome de Jesus. Graças a Deus. Bispo. Graças a Deus. Eu creio no mover de Deus sobre a nossa vida nesse instante. Agora ouça aqui rapidamente. Eu vou mostrar algo muito importante para você nessa quarta-feira, às 7h30 da noite. Quem não puder estar às 7h30 da noite, então às 3 da tarde ou às 8 horas da manhã. Na oportunidade vamos estar nos enchendo do Espírito Santo, que é o poder de Deus dentro de nós. Nesta quarta-feira, aqui na nossa sede da Igreja Transformando Vidas, na antiga suburbana, hoje Dom Helder Câmara 5109, em frente ao Outback do Norte Shopping. Se for impossível você estar, o culto das 7h30 da noite, nós vamos estar transmitindo pelas redes sociais. Tá legal? A todos, portanto, um forte abraço, que Deus vos abençoe de uma forma extraordinária e até o nosso próximo encontro. Vem aí a primeira série de 2022 na Igreja Transformando Vidas. Batalha Espiritual. Como vencer? Entendemos que certos problemas a serem vencidos ou conquistas a serem alcançadas dependem exclusivamente de ações naturais ou equilíbrio emocional. No entanto, há certas vitórias que exigem de nós uma ação estritamente espiritual. Pensando nisso, o Bispo Gerson Cardoso estará orientando quando e como se posicionar de maneira que possamos vencer em todos os sentidos, a fim de que 2022 seja o melhor ano de nossas vidas. Vem aí a série Batalha Espiritual. Como vencer? Domingo, dia 9 de janeiro, às 9 da manhã e às 7 da noite. Avenida Dom Helder Câmara 5109, em frente ao Outback do Norte Shopping.